A palavra de Deus diz assim, ó: que diremos, pois? Uma pergunta para nós. Que diremos, pois? É a lei pecado? Veja só, duas perguntas que Deus ele faz para nós. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não disser: não cobiçarás. Amém? Por que existe a lei? Porque existe o pecado. Até então, até Moisés, não existia a lei. A lei partia a partir de Moisés. Porque o pecado, à medida que o povo aumentou, o pecado também aumentou. O povo acabaram, eles acabaram se adaptando aos costumes dos outros povos. E por esse motivo, a própria lei, os mandamentos de Deus através de Moisés, diz que não cobiçarás. Se a palavra de Deus diz não cobiçarás, significa porque existe o quê? Porque existe a cobiça. E Deus, sabendo que o homem vive a cobiçar, a Bíblia diz que o homem cobiça e nada tem. Porque o homem não tem nada. Apenas somos administradores de algo que Deus nos dá. Porque se fosse nosso, nós levaríamos conosco. Mas o ato da morte física, as nossas coisas que a gente tanto trabalhou e fala com elite, a gente deixa tudo para trás e a gente vive cobiçando. A vida do ser humano é querer ter mais. E cobiçando exatamente, olha para as coisas dos outros, diz: um dia eu vou ter igualzinho, um dia eu quero igual, um dia eu quero melhor, um dia eu quero isso. Ou seja, por esse motivo, Deus, Ele escreveu a lei através do servo dele, Moisés. E o pecado começou lá de Adão. No começo de tudo, o pecado já veio de lá para cá. Sempre foi o problema da humanidade, o pecado. Porque o homem, o ser humano, ele é duro a obedecer. Ele é difícil de obedecer. Se a criatura não consegue obedecer o Criador, vai obedecer quem? A quem o homem vai obedecer se a pessoa não obedece o Criador? Aquele que o criou, aquele que tem um poder sobre a vida da pessoa para matar e para fazer viver. Ainda assim o homem não teme a Deus, pois ele mesmo, o homem, não respeita a Deus. E por esse motivo Deus, ele dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, o problema da humanidade é o quê? É o pecado. Mas o pecado tomando a ocasião, pelo mandamento,
despertou em mim toda sorte de concupiscência, ou seja, toda sorte de desejo e vontade da carne. Porque concupiscência é o desejo, a vontade da carne. A carne, a minha, a sua, ela tem desejos frenéticos. Ela só não deseja as coisas do reino de Deus, mas as coisas concernentes à vida na terra, ela deseja tudo. E para obter, não se importa se ela está matando as pessoas, se ela está fazendo mal às pessoas, se ela está tirando a vida de alguém, se ela está prejudicando alguém. Não! Ela quer ter. Não importa a forma, ela quer crescer, ela quer ser maior. Aqui na terra, ela quer a glória maior do que a glória de todos. Nós vemos no meio dos poderosos, a briga de queda de braços. Agora mesmo nós estamos em uma guerra. Alexandre de Moraes, juntamente com a música, uma queda que não vai lá, sabe aonde vai dar. Nós estamos vivendo um país em guerra. Por que esta guerra? Porque o que tem lá dentro não é suficiente, precisa guerrear com o outro para tirar dos outros países. E assim o homem vive fazer guerra. Tudo por causa de quê? Do poder. Tudo por causa do poder da carne. A carne, ela quer poder. É bem fato, certo, de que é só você. Tem gente que você dá algo para ela melhora. De bom. Você promove uma pessoa, você abençoa uma pessoa, ela fica bem, ela melhora. Tem outros que você abençoa, ela piora. É como dentro de uma empresa, você dá um carro, a pessoa ela não tem carro nenhum ali, ela humilde. Aí a pessoa olha, olha como ela é simplesinha, olha, tadinha dela. Aí daqui a pouco ela está no carro mais alto. Aí ela vira o Satanás, vai perseguir todo mundo dentro da empresa. Aqueles que vivem sendo tadinha dela. Este é o ser humano. Por isso, ele diz, porque sem lei nós estamos mortos. Sem lei nós estamos mortos. Olha só, está morto no pecado. Sem lei está morto no pecado. Porque a pessoa sem lei, como é duro de obedecer, imagina sem lei. Ela está morta. Por que Deus, Ele escreveu a lei? Para que a gente fosse salvo. É igual no país que nós vivemos, cercado de lei. Para quê? Para proteger a mim. Quando eu vou numa via de alta velocidade, eu estou tentando contra a minha vida e a vida dos demais. E a pessoa vai ali e coloca uma câmera para tentar inibir de alguma forma, para que eu não me mate. Não mate outras pessoas. E ainda assim, o que mais a gente vê é trabalho. Aí Deus, o homem, a carne dela é viciada nas drogas, na prostituição, na mentira, na orgia, e tudo que é imundícia aqui na terra, a carne gosta. Aí Deus fez o quê? Eu vou criar uma lei para ver se eu coloco limite no meu povo. Porque sem a lei, eles vão tudo para o inferno. E a lei é a única coisa que vai tentar parar eles, tentar fazer com que eles pensem e repensem antes de fazer o erro. Porque sem a lei, estaremos mortos. Olha só. Outrora sem lei. Outrora estávamos sem lei. Eu vivia. Outrora sem lei eu vivia.
Você vivia sem lei. Porque você fazia o que você queria. Agora você está debaixo da lei de Deus. E agora você precisa seguir os mandamentos de quem? De Deus. Se você quiser que Ele receba a tua alma. Se eu quiser que Deus receba a minha alma para Ele, eu tenho que seguir cabalmente as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Porque eu vivia sem lei. E sem lei, o que nós escolhemos? Sofrimento, muito sofrimento, dor, tristeza, angústia, depressão, opressão, tantas e outras coisas que sem lei nós escolhemos para nós. Derrota acima de toda derrota, só derrota. Por isso que a lei é boa, a lei ela é maravilhosa. É as pessoas que não prestam. A lei não é ruim, não, é ótima. É as pessoas que não prestam, porque se elas prestassem, o ser humano prestasse, não precisava de lei. E foi dessa forma que Deus achou o caminho para tentar salvar uma meia dúzia. Porque eu te digo que é uma meia dúzia comparado com o mundo que tem aí fora. Então, Ele está dizendo que outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E aí, Ele está dizendo que sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, os ensinamentos da lei, que é o preceito vem de ensinamento. Reviveu. Aí, por que reviveu o pecado? Porque toda vez que a lei me confronta, eu encontro o quê? O pecado em mim. Aí eu começo a fazer o quê? A passar pelo processo de transformação, de mudança de caráter. Porque a lei, ela mostra para mim que eu estou errado e que a lei está certa. E é onde que eu vou começar a ter um confronto direto com Deus. Eu vou confrontar Deus. É dentro de uma casa, aonde que o filho errado confronta-se quem? Confronta seus próprios pais. Errado. Nós, como filhos, muitas vezes errados, queremos justificar aquilo que é injustificável. Porque a lei, ela é boa, e ela vai trazer diante de mim e de vocês, cada um de nós, o que cada um faz de bom ou de ruim. De bom ou de ruim. Porque a lei, se você olhar todos os ensinamentos de Deus, o povo transgrediu e pagaram um alto preço. Porque não obedeceu o quê? A lei de Deus, os mandamentos de Deus, os estatutos. Então, ele disse: o preceito reviveu o pecado e eu morri. O mandamento que me foram para a vida, o mandamento que me foram para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. O mandamento que veio para mim, para me dar vida, eu verifiquei, ele me serviu para a morte, porque o mesmo mandamento que te absolve, te condena. A palavra de Deus, nós seremos julgados por ela. A mesma palavra que te absolve, que me absolve, que me salva, essa mesma palavra que você está ouvindo hoje, ela nos condena. Só basta que nós não obedeçamos. Porque nós vivemos debaixo da lei. Se você comete um erro na lei dos homens, se você não comete
dos homens, você vai pagar o preço pelo teu erro. Isso é eu, é você, é cada um de nós. Então, ele está dizendo aqui, Deus está dizendo para nós, que é este mesmo que se me tornou para a morte. No 11. Porque o pecado, gente, prevalecendo-se do mandamento. O pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Veja que, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento. Qual é o mandamento que Deus falou para o homem? O mandamento. Não é os mandamentos, não. O mandamento. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E ali matou o homem, gerou a morte. Porque o homem não morria. Deus fez o homem mortal. Se o homem não tivesse desobedecido o mandamento de Deus, que era da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, o homem, ele não morreria. Mas Deus deixou bem claro para o homem que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não só conheceria o bem e o mal, mas também ele ia morrer. Ainda assim, ele, ciente de que Deus tinha avisado, ele foi e comeu. E a morte, hoje, ela veio para todos. Todos nós, por causa do mandamento, nós vamos morrer aqui na terra. Mas aí, o que fez Deus? Deus enviou seu Filho para ressuscitar nós. Qual foi o segundo objetivo de Deus? Que nós pudéssemos viver a vida eterna com Ele. Sempre Deus, o objetivo dele é que nós vamos viver a eternidade com Ele. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Se o seu desejo não é o mesmo, então Deus não pode te levar para Ele. Significa que Deus só pode nos levar para Ele se o nosso desejo estiver alinhado com o desejo de quem? Com o desejo de Deus, com a vontade de Deus. Isso é uma decisão que não cabe a Deus, cabe a cada um de nós querer ir morar no reino de Deus ou não. Nós já temos da parte de Deus a instrução, somos instruídos por Ele. Como? Nós temos que viver aqui lá embaixo, até um dia que Ele irá me chamar. Ele está nos ensinando, dizendo: olha, o pecado, ele te afasta de mim. Então, antes que o pecado te afaste de mim, te afasta do pecado e eu te recebo. Porque o que se afasta de mim, eu e você de Deus, é o pecado. Então, antes que o pecado afaste você de Deus, afaste-se do pecado. Antes que o pecado te destrua, ou me destrua, você tem que fazer o quê? Destrua o pecado. Porque nós bem sabemos, como o próprio Jesus disse, um pouco de fermento leveda a massa toda. Então não precisa, para ir para o inferno, você não precisa de muito. Um pecado, porque o homem não saiu do reino lá do jardim do Senhor por causa de um pecado. Então nós não precisamos de pecados, nós precisamos de um pecado na nossa vida, e ele certamente será a causa do nosso tropeço para entrar no reino de Deus. E por isso nós não podemos ficar brincando. Nós temos que levar a sério as coisas que Deus tem nos falado. Amém, igreja? Por intermédio da sua palavra. E é mesmo porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. No 12. Por conseguinte, a lei é santa. Está vendo? A lei de Deus era o quê?
para nos santificar. É o Espírito Santo. A lei é quem? A lei é o Espírito Santo. Glória a Deus. E ele, o Espírito Santo, vem de santificar. Então, se a lei é santa, nós estamos encaixados nela, então isso nos torna o quê? Santos. Santos. A lei, aí as pessoas que não querem mudanças, que não querem transformação de vida, mudança de vida, diz que as coisas de Deus é muito difícil. Mas só é difícil para ela as coisas de Deus, as coisas do mundo é fácil. Porque nunca foi fácil mudar. Precisa muito empenho de cada um de nós. Querer uma vida nova, uma vida diferente, uma vida na presença de Deus, uma vida com regras. Porque o ser humano não gosta de quê? Regras. E se nós estivermos sem regras, nós vamos cair no buraco, no abismo. Nós precisamos de Deus para nos guiar. Porque no momento que nós abandonar Deus, se nós nos afastarmos de Deus e for andar no caminho sozinho, nós iremos, certamente nós iremos naufragar. Amém? Então, ele disse aqui, por seguinte a lei é santa, e o mandamento é santo. É santo. O mandamento é santo. E justo e bom. Veja que o mandamento de Deus, ele é santo, ele é justo, porque Deus é justo e é bom. E como é que eu abandono aquilo que é santo, que é justo e bom por aquilo que não presta? É porque eu que não quero, porque é bom. Como é que eu abandono o que é bom por o que não presta? Como é que eu abandono aquilo que é santo por maldição? Por aquilo que causa dor e sofrimento, que vai me levar para a morte eterna, para o sofrimento eterno. Então, ele está dizendo aqui, no 13: acaso o bom se tornou em morte? Está vendo? Ele fez uma pergunta: acaso o que é bom tornou-se para nós morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado é que é ruim. O que mata, o que destrói, o que não presta é o pecado. O problema é o pecado. Algo que a pessoa ela não luta para tirar da vida dela. Ela tira as coisas de Deus, mas não tira o pecado. Quando na verdade ela deveria tirar o pecado e ficar onde? Na lei dos mandamentos de Deus. Mas ela prefere abandonar os ensinamentos, abandonar os mandamentos e viver na prática, na vivência do pecado. Então, ele está dizendo: acaso o bom se tornou morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa. Veja só. Ele está dizendo: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário. O problema é o pecado. O pecado para revelar-se. Está vendo? O pecado é para quê? Então não pode o que fazer com o pecado? Não pode esconder. Qual é o problema da humanidade? Esconder o pecado, o erro. A gente vive fazendo isso. Aqui na frente das pessoas, a gente mostra uma coisa, mas em casa a gente é outra. Na frente das pessoas, a gente ali se mostra uma pessoa santa, mas no trabalho a gente é outra. No convívio das pessoas, aonde que a gente mais deveria mostrar santidade, a gente deixa a desejar. Porque, como disse Paulo,
Ele diz: seja obediente, não só na presença, mas muito mais do que na ausência. Porque mostrar na frente dos outros que você é uma pessoa santa, porque eu sou uma pessoa santa, é fácil. Porém, eu não devo nada a ninguém, e ninguém vai me condenar ou me salvar. Só que aquele que eu deveria ter medo, eu não temo. Eu temo as pessoas, mas não temo a Deus. Quando eu escondo do ser humano, qual é o benefício disso, de eu esconder de alguém o meu erro? Nenhum. Porque o que mais a pessoa vai fazer contigo, se você fizer ou fizer algo de errado, se por exemplo eu traís a minha esposa, o que isso vai, se eu esconder dela? Ou se eu falar para ela, vou falar para ela, vou trair, o que isso vai acontecer? Nada. Mas diante de Deus, Deus aí vai ser outra situação, é diferente. Entre eu e ela vai viver a vida dela, eu vou viver a minha. Só que as consequências do meu erro, Deus vai trazer. Você está entendendo isso? Não? Deus vai trazer. Eu vou pagar um alto preço. Eu vou sofrer por conta da minha desobediência, pois eu não poderia ter feito. Aí eu escondi, estou aqui no altar, pregando para todo mundo: olha, para esse é de Deus, não de Deus. Os bastidores é falso, mentiroso, enganador, fala mal dos outros, engana os outros, vive tramando a destruição dos outros. E aí? Estou enganando aqui, estou enganando a mim mesmo, porque Deus é quem vai ser meu juiz naquele dia. Então não se preocupe com os outros, se preocupe com Deus, porque é Deus que vai julgar cada um de nós. É Jesus, Deus, por intermédio de Jesus, Ele irá nos julgar. Então, às vezes a gente fica tão preocupado com os outros e esquece de si. Quem tem que ver onde está o erro, antes que ele se torne pecado, é eu. Não posso chegar ao ponto de ele me tornar sofrimento. Eu tenho que tirá-lo antes que ele me cause sofrimento e problemas maiores na minha vida. Aí vai vir problema de saúde, problema financeiro, aí vai se abate na vida da pessoa uma miséria, a vida dela vai ser uma decadência. Por quê? Por causa do pecado, porque ela está escondendo dos outros. Aí ela disse: mas como é que pode? Ninguém sabe, né? Mas aquele que te abençoa está te enchendo de maldição. Quem é? É Deus. Tu acha que você está trazendo maldição para a sua vida, ou eu trazendo maldição para a minha vida, eu vou dar bênção? Cadê a justiça de Deus? Deus é justo. Se eu estou trazendo para a minha vida maldição, então eu vou colher maldição. Se eu estou trazendo para a minha vida bênção, Deus vai mandar para a minha vida bênção. Então ninguém está onde está porque ela é boazinha. Não. Muitas vezes, todos que estão numa situação complicada. E aí ele diz aqui, ó, veja só o que acontece, ó. De modo pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-lhe a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira o maligno. Está vendo? Se mostrasse sobremaneira o maligno. O pecado, ele é o quê? E maligno vem de quê? De causar o mal para mim mesmo. Porque maligno, a palavra maligno não tem nada a ver com o diabo, não. A palavra maligno é o mal que eu trago malignidade para mim. Eu que trago mal para mim. O mal não vem até a mim se eu não fizer o mal. Você está
se eu fizer o mal vem para mim. Não vai para Maria, para o José, para o João, não. Vem para mim. Eu que me torno maligno. No 14 ele diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Diga glória a Deus, está vendo? Aqueles que têm a lei, os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Deus, essa pessoa se torna o quê? Uma pessoa espiritual. Porque a lei, ela torna a pessoa espiritual. Tem como ela. A pessoa que vive os mandamentos de Deus, ela se torna uma pessoa espiritual. Porque a palavra é do Espírito. E aquele que ouve as coisas do Espírito se torna uma pessoa espiritual. Então, veja como a palavra de Deus, ela nos abre os olhos do nosso coração, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Ele está dizendo assim, ó, Paulo, pregando para a igreja, ele diz, eu todavia sou carne. Todavia, nós somos carne. Porque a sua carne, a minha, ela é corrupta. Ela é corrupta, a carne é corrupta. Quem é que cobiça? Se não é a carne. Quem deseja, quem faz mal? Carne. Quem mata? Carne. Quem traga? Carne. Quem bebe? Carne. Quem fuma? Carne. Quem se prostitui? Carne. Quem gosta de jogo? Carne. Quem gosta de idolatria? Carne. Quem gosta de religião? Carne. Tudo carne. Porque o espiritual não se envolve com essas coisas. Porque ele vive o que está aqui dentro. Ele é cercado por tudo que está aqui fora. Isso é bom? Ótimo, eu vou fazer. Obrigado, Senhor. Isso não é? Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. E aí, ele está dizendo, ó, eu todavia sou carnal, vendido, tá aí, ó, vendido à escravidão do pecado. Veja que coisa de novo. Nós somos carne, vendido à escravidão do pecado. Vendido, a gente se rende, todo mundo se rende o quê? O pecado. Aí o problema da humanidade. Se rende o pecado e quer que Deus receba o quê? Ela para ele. Ela quer ir para o céu, rendida ao pecado, escrava do pecado. Porque tem a chance, como diz a palavra de Deus, se hoje tu podes te tornar livre, aproveite a oportunidade. Aproveite a oportunidade. Se hoje você pode se tornar livre hoje, amanhã, aproveite a oportunidade. Não desperdice a chance. E aí, ele disse no 15, porque nem mesmo compreendo, está vendo? Olha que coisa forte, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Veja só, muitas vezes a gente nem compreende a nossa forma de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque ninguém gosta de fazer o que é certo, mas todo mundo gosta de fazer o que é errado. Sabendo ela que o erro traz consequências ruins e o certo traz consequências boas. Ainda assim, ela não se esforça para trazer para a vida dela. Não é para a vida dos outros, não. É para a vida dela. Vida dela. Veja como a pessoa é mal, ao ponto dela causar a destruição em si mesmo, a dor e o sofrimento em si mesmo. Destruir a si mesmo.
vai levar a alma dela. Ela está fatando, sentenciando a alma dela ao sofrimento eterno. E ela, sabendo disso, ela não abandona o desejo, a vontade da carne. Como o ser humano, ele é egoísta e não vê que o final dele, o preço vai ser muito, mas muito alto. Então, no 16, ele diz: olha, se faço o que não quero, consisto com a lei, que ela é boa. Que é boa. Se eu faço o que não quero, eu me deparo com a lei, dizendo: a lei é boa. Por quê? Porque o que eu quero, Deus não quer. Porque nós, tudo que nós queremos é para satisfazer nossas vontades. Sempre é em prol das nossas vontades. Nunca, na grande maioria das vezes, nunca é segundo a vontade de Deus, mas sempre a nossa vontade. Sempre. Sempre nós estamos na nossa vontade, sempre nós estamos a qualquer hora, qualquer momento do dia, nós estamos dispostos a realizar para a nossa vontade, mas e para a vontade de Deus? Aí nós se depara diante de um grande desafio, que é fazer a vontade de Deus. Por isso que a lei é boa, que ela diz: não é a tua vontade. Deus diz: não é a tua vontade, a minha vontade, nem a tua vontade, a minha vontade. Eu que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de vida e não de morte, para dar os fins que desejais. Deus é que sabe o que é bom para nós. Deus é que sabe o que é bom para nós. Ah, eu quero muito isso. Aí a pessoa, ela quer tanto aquilo, que ela vai lutar fadonamente por aquilo. E quando ela acaba de conquistar, ela já está pensando o quê? Em querer outra coisa. E quero outro. E quero outro. Mas as coisas de Deus, ela nunca tem o mesmo sentimento. Ah, eu quero mais isso de Deus, eu quero mais isso de Deus. Mas o que é isso de Deus? Não é concernente coisas materiais, não. É concernente às coisas espirituais. Eu quero mais unção de Deus. Eu quero mais orar a Deus. Eu quero congregar mais. Ah, eu quero orar mais. Eu quero estar mais intimidade com Deus. Ah, eu quero uma vida mais próxima de Deus. Quem pede isso? As pessoas só pedem: eu quero mais isso, quero mais trabalho, quero mais isso, quero mais aquilo. Passa o dia todo correndo atrás disso. Ela nem conquistou o dia, ela já está pensando, nem conquistou nada no dia, já está pensando o que ela vai conquistar no dia seguinte. Cansada, desgastada, ela começa a dizer para si mesma: hoje eu estou cansada. Mas não está cansada concernente às coisas espirituais, mas está cansada por causa das coisas materiais. Por isso que ele está dizendo que a lei, ele está dizendo aqui para nós, não diz ele fala assim: se faço o que não quero, consiste com a lei. Olha só, ora, se faço o que não quero, consiste com a lei, ou seja, me deparo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Quem domina o ser humano, o que é? É o pecado que está nela. Se ela tirar aquilo, ela não será mais dominada, ela será uma pessoa espiritual. Quando você está desanimado, o que está te dominando? Pecado de desânimo. Ai, desânimo é pecado? Que muito pecado. A preguiça é pecado.
claro que é. Porque ela traz para a sua própria vida a negatividade de tal modo que ela não tem força nem para as coisas espirituais, tampouco para as coisas dela. Então, ele está dizendo aqui que, neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, está vendo? Eu sei que isso não é o quê? Não é normal, igreja. Está dizendo que isso não é normal. Você precisa despertar. Você tem que despertar. Isso não é normal. Perdeu a vontade, o desejo nas coisas de Deus. As coisas materiais se tornaram prioridade. As coisas espirituais se tornaram no plano secundário. As coisas espirituais no plano secundário. E as coisas materiais? Primeiro plano. Está errado? Está. Por quê? Porque as coisas da terra é ilusória, é rápida, vai passar. E as coisas de Deus é eterna. Tem que colocar as coisas de Deus no primeiro plano, não é este mundo. Porque senão eu me tornarei escravo daquilo que me domina. E se as coisas estão me dominando, então está me escravizando aquilo. Lembra quando Jesus pregou ali e mandou Pedro jogar rede? Eles, os irmãos Tiago, João, Pedro, largaram tudo e seguiram Jesus. Largar tudo, irmão, é abandonar toda a vontade e desejo da carne. Amém? Amém. Não é fácil abandonar tudo. Não estou dizendo aqui que eu e você não temos nas nossas obrigações o pão de cada dia, para a gente correr atrás, lutar por eles, até porque Deus se determinou dessa forma, que no suor do teu rosto comerás. Mas você e eu, nós temos que ir embora daqui, uma hora ou outra, nós vamos embora. Ajuntei tantas coisas terrenas, mas não juntei nada lá. Juntei coisas aqui para deixar para quem? Para ninguém. Para ninguém. O que mais a gente vê é patrimônio tomado. E aí ele está dizendo aqui, ó. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. No 18. Pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum homem, presta atenção. Porque eu sei que em mim, isto é, vírgula, na minha carne, vírgula, não habita bem nenhum. Está vendo? Na nossa carne, não habita bem nenhum. Não, olha só, nenhum. Pois o querer o bem, pois o querer o bem está em mim. Não, porém, afetuá-lo. O querer o bem está em mim. Mas o que eu faço? E o bem para quem é? Não é para mim? O beneficiado sou eu. E por que eu não faço? Se eu sei que aquilo que eu vou fazer vai me trazer coisas bênçãos, vai me trazer bênção. Por quê? Porque eu tenho a chance de fazer o bem, está em mim. Está em mim. Mas eu não trabalho nele, eu trabalho circular do quê? Do mal. Bem está em mim. Eu sei que aquilo que eu vou fazer vai me trazer dor. Mas eu não abandono aquilo ali. O bem está ali. Eu disse, olha, eu tenho que fazer isso aqui que é certo. Daqui a pouco eu abandonei o que é certo e vou fazer o quê? O errado. Eu estava quase em ponto de. Até comecei. Mas eu vi que uma recompensa de fazer alguém mesmo demora muito.
então eu vou pelo caminho mais fácil. Só que o caminho mais fácil vai trazer problemas, consequências. Então, se você e eu, nós não vigiar, a gente nunca vai fazer o bem para nós. Nós só vamos trazer para nós o mal. Para nós. Não é o bem. Quando você faz o bem para alguém, gente, o ser humano, ele é tão ignorante, só tem leitura, não tem sabedoria de Deus, é ignorante, é estúpido. Porque quando você faz o bem, você faz para as pessoas, nunca será para elas. É para você que você faz o bem. Não é para os outros, não. Quando você não trai o casamento, você está fazendo bem para o seu marido ou para sua esposa, não. Você está fazendo para você. Porque você vai viver uma vida de paz, você vai viver um casamento abençoado, você vai viver um lar abençoado. É para você. Quando você diz que é um pecado, você está dizendo, eu quero bem para minha vida, eu não vou, porque esse pecado, isso aqui vai me trazer dor e sofrimento. Então você está vigiando contra isso. É você que tem que frear. As coisas vão vir em nossa direção como uma avalanche, sabe? Uma avalanche de umas tantas coisas que vêm em nossa direção, que você tem que começar a parar e falar, isso é bom, isso não é bom, isso presta, isso não presta. Começa a fazer uma seletividade. Se você não ver o que pegou, você vai abraçando. É igual quando a pessoa ganha presente, que ela diz, vou ganhar presente, ela não está todo mundo escolhendo, ela pega o que der, porque ela quer o presente dela. E aí ele diz aqui, pois se querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. O bem que eu deveria priorizar, eu não faço, mas o mal que eu não queria fazer, eu acabo fazendo. Por isso que a vida da pessoa vive a derrota acima de derrota. E ela diz que o culpado é o vizinho da direita, o Joãozinho da esquerda, o fulano, o Beltrano, o Cicrano. Mas ela não, como não é ela? Claro que é ela. Você está vendo que o inimigo que está em você, que está em mim, o mal que está em mim, está me cegando ao ponto de desviar do meu coração que eu estou errado, não é o outro. Porque quem está sofrendo as consequências do meu erro sou eu, não é o outro que vai sofrer. Sou eu. E aí, ele está dizendo aqui, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Aí, então eu está na pessoa, ela tem que tirar. Veja que a palavra de Deus é toda voltada para quem? Para os outros? Não, para mim. Não coloque outros aonde não cabe, não coloque pessoas
naquele dia. Quer dizer que todo mundo vai mergulhar. Essa é a verdade. Vai todo mundo mergulhar? Não. É eu. Chamar a responsabilidade para mim. Eu tenho que bater. Como disse Paulo, eu vou pregar para os outros. Eu esmurro meu corpo, eu esmurro. Se eu quero pregar para muitos, ganhá-los. E eu, no inferno, eu esmurro meu corpo. Porque a minha carne não prega. Pregando para os outros, não prega para mim. Que espécie de homem maligno sou eu. Que espécie de homem maligno sou eu. Espécie de homem maligno sou eu. Vejo o erro dos outros, mas não vejo o erro meu. Está entranhado dentro de mim o erro. Aponto o dedo para os outros muito fácil, mas não aponto ele para mim. E aí as coisas só se complicam. Aí todo dia eu digo: minha vida é atraso por causa da Maria, por causa disso. Não, minha vida é atraso por causa de mim. Eu sou um atraso. Porque Deus falou para Abraão: Abraão, bendito serás. Você será bendito, Abraão. Aquele que te abençoar será abençoado, que te amaldiçoar será amaldiçoado. Porque Abraão, ele vivia segundo a vontade de Deus. Renunciou seu próprio amor ao filho por amor a Deus. Renunciou amor ao filho por amar mais a Deus do que o próprio filho único da promessa. Renunciou. Quando Deus o provou o amor dele, na hora foi aprovado. Dá o teu filho, quem tu amas, muito amas, sacrifica para mim, vai lá. Ele não ficou perguntando: mas será porque aonde está o Senhor? Que Deus é esse? Que promessa ele cumpra? Simplesmente foi lá, pegou a criança, colocou, saiu andando com ele, colocou. A Bíblia diz, a própria palavra de Deus diz que quando ele levantou o cutelo para matar o menino estava sobre a lenha. O menino estava sobre a lenha, com as mãos amarradas, com o holocausto pronto. Quando ele levantou a mão, a voz disse: Abraão, Abraão, não faça nada, menino. Pois hoje, ó, quantas vezes Abraão mostrou para Deus o amor a Deus? Quantas vezes? Mas foi naquela hora que Deus disse: hoje eu sei que tu me ama. Hoje. E quantas vezes Abraão provou para Deus que amava? Às vezes a gente não sabe o que é amar. Sabe o que é a palavra amor? Amor que dá, esperando receber. Que amor é esse? Amor, verdade, dá e não espera nada. E quem recebe, quem ama, recebe amor. Quem dá amor, recebe amor. Ah, não recebe do lado B, recebe de Deus. Porque nem o amor da terra se compara com o amor de Deus em nossas vidas. Amém? Nenhum amor se compara com o amor de Deus em nossas vidas. Nenhum. Então nós temos que aprender a amá-lo como ele merece, como ele deve ser amado. Nós precisamos desenvolver com Deus o sentimento do amor. O amor que ele tem demandando, eu vou amá-lo com toda a força da minha alma. Vou me apegar a ele com todo o meu amor, porque ele é meu pai. Eu tenho sentimento por ele que ninguém tira. Esse sentimento que você tem que desenvolver com Deus, ninguém pode tirar esse sentimento da dentro de você. Só você pode. Aprenda a amar a Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ame a Deus, mas não ame como os hipócritas que falam na boca para fora, mas o coração está longe de Deus. Ame a Deus de todo o coração, não o coração na verdade, são as coisas que Deus pode nos dar. É muito fácil amar a Deus só nas coisas que Ele pode dar. É como um filho que só ama o pai e a mãe nas coisas que o pai e a mãe podem dar. Quando não dá, ou quando não beija, não serve, não é meu amor mais. Espera lá.
aí ele disse, no ritmo, então, ao querer fazer o bem e culto a lei, veja só, de que o mal reside aonde? Em mim. Eu quero fazer o bem, mas aí eu encontro a lei que diz: continue fazendo bem, porque o mal está em você. Eu vou trabalhar em você para você abandonar o mal e começar a fazer o quê? O bem. Ou seja, você vai tirar o que é errado e vai começar a fazer o que é certo. Porque isso vai não só te abençoar na terra que você vive, mas no final de tudo eu recebo você para mim. No final de tudo eu recebo você para mim. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. No 22. Porque no tocante ao homem interior, no tocante ao homem dentro, o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. O homem de dentro, ele tem prazer na lei de Deus, mas o de fora não gosta. É aonde que nós encontramos a lei. É aonde que nós encontramos a lei. Porque se a lei é que vai oprimir o homem de fora, porque a lei é espiritual, ele quer trabalhar o homem espiritual, para que o homem carnal não tenha poder sobre o homem espiritual. Então, ele está dizendo, porque no tocante ao homem interior, tem prazer, veja só, que menino tem prazer na lei de Deus. O homem interior tem prazer na lei de Deus. Glória a Deus. Mas vejo o meu membros aí, da parte de fora. Mas vejo os meus membros outra lei, que guerreando, tá vendo? E aí a pessoa diz: olha, eu vou deixar, não gosto mais de ir para a igreja, não vou mais ter mais tempo para ir para a igreja, porque tu está numa guerra espiritual tamanha que você não despertar, tu vai para o inferno. Você não está entendendo? Porque o tempo só piora. Você não está entendendo? Nós temos um inimigo. A carne, ela não quer. Aqui, ó. Está na tua Bíblia aí. Isso aqui não é eu, não. É a Bíblia aqui, ó. Deus está dizendo, ó. Mas veja meus filhos. Ó, outra lei que guerreando contra a lei. Guerreando, mas vivemos o quê? Uma guerra. Até que nós ir embora, nós vamos viver essa guerra. É eu, é você, todo nessa guerra não é nada. Irmão, 2 vezes na igreja. Aí eu vou começar. Aí ela vem a primeira semana. Cadê ela na segunda? Cadê ela na terceira? Eu vou começar um projeto com Deus. Ela começa, cadê ela? É uma guerra. Você não está entendendo? A carne dela, não é o diabo não. Que diabo nada. É a carne dela que está forte. E o homem espiritual dela está lá, ó. Lá embaixo. O homem espiritual dela não está dominando nada. Ela desceu um pouco, não tem como descer mais. E a carne dela todo dia vai para ela. Está bom demais. E de vez em quando lá na casa, lá na igreja, lá está bom demais. A carne dela. E a carne gosta de quê? De conforto, não é? Tudo que ela gosta que concorde com ela, não é? Descola na carne, tu vai ver o rolo quando comer. Descola na tua carne, mas tu vai ver a guerra, tu vai encontrar. Descola dela. Descola na tua carne. Começa a descola dela, tu vai ver a guerra que vai ter com ela. É guerra. Ele está dizendo, meus filhos, o quê? Guerra. Guerra. Descola na tua carne. Começa a dizer para ela assim: eu vou para a igreja, eu vou para a igreja. E vai ver ela virar o quê? Um giraia. Dá até um dor de barriga para vir. Vai dar um piripiri na hora, vai bater um piripiri na carne. Aí vai dar um guru-guru, vai dar uma dor de barriga, vai dar um.
teimoso? Sabe por que não teimoso? Deus está falando com você? Claro que não, somos assim. Não. Eu sou espelho, você é espelho. Faça disso o seu espelho. Faça por mim o meu espelho. Para mim, um monte. Glória a Deus. Eu tive um momento. E com isso também, ela também ficou a noite perturbada. Eu percebi uma perturbação que você não tem ideia. Nunca passei por isso. Uma luta para o monte. Uma luta. Olha, eu não dormi. Até agora eu não peguei. Fiquei dobrando, rolando de um lado para o outro, do outro lado. Olha, eu não dormi. Aí tive um pesadelo horrível. Sensação. E na semana eu tive um sonho que uma voz dizia: eu vou recolher você comigo. Aí ontem eu fiz umas coisas em casa. Eu falei, será? Aí já veio na cabeça o seguinte: se eu morrer, o problema, senhor, eu vou embora, não tem problema. Mas aí, eu tenho a Sofia ainda pequena. Aí começou a minha cabeça, quando começou a um pensamento atrás do outro. Aí eu disse, eu vou para o monte sozinho, poxa, vou levar minha esposa, vou falar com a minha esposa daí comigo. Bateu medo daí para o monte. Eu estou pensando, eu vou para o monte, mas eu não vou. Foi. Eu vou para o monte, mas eu não vou. Tanto é que ela acordou apavorada. Ela acordou apavorada de manhã, porque o filho dela acordou. Vê que uma coisa era tão espiritual que ela acordou e eu não falei nada. Eu não falei nada. Mesmo assim, eu levantei, repreendi firmemente. Se eu morrer, mas eu vou. Eu não vou pedir a ninguém, eu não vou retroceder, porque eu prometi para o Senhor que eu ia. Eu vou. Meu irmão, foi uma batalha que eu nunca enfrentei na minha vida. Uma batalha significa dizer coisa boa. Coisa boa. E aí, você vê que é uma guerra. Uma guerra. Porque você é um monte. Acordei, fui dormir praticamente meia-noite. Acordei 1h40 da manhã. 1h40. 3h da manhã. 3h05 eu estava arrumando para começar a hora. 3h05 da manhã. Quem estava arrumando? Ninguém. Dessa vez até o faca eu levei. Não está ninguém, não. Levei o faca, coloquei na moto, peguei a faca, eu vou com esse facão aí, porque não é possível, irmão. Vou vigiar. Vamos lá, vamos para cima. Ali, quando eu coloquei o joelho no chão, comecei a orar, a presença de Deus logo veio. Aí eu comecei a falar com Deus. Aí comecei a louvar. Repreendi, mandei o mal embora, senti um alívio. Aí vim de lá para cá e para dirigir a moto, um sono. Eu piscava em cima da moto, a moto assim, e eu piscando a moto e ela na. Deus é tão bom que eu vi na Pinheiros ali, a Pinheiro toda travada, os caras fizeram um desvio por dentro de Pinheiros ali pela quebrada, e aí eu tive que parar, coloquei no Waze para me achar, porque eu estava perdido, porque a Pinheiro toda, lá do começo até aqui, estava toda travada, só veio aqui naquela negócio aqui, ali do centro cultural, só ali que ela veio assim, não, essa não, eu estou fechado. Então você vê que tudo foi um propósito de Deus. O Senhor está com o som limpinho.
Parece que eu tive uma noite de sono, porque o homem interior está forte. Mas se não for assim, você não vence a guerra. Você não vence a guerra. É a sua, é a minha guerra. Essa guerra ninguém vai ganhar contigo. É só você. Você vai ter um momento que você vai se achar sozinho, pois ninguém vai querer estar contigo. Ninguém. Só que não esqueça, Deus, Ele vai permitir para ver até onde você vai. Se você vai parar, ou se você é daqueles que não retrocede. Eu vou, nem que eu morra, mas eu vou me arrastando, mas eu vou, ninguém vai me parar. E quando você estiver se arrastando, Deus ele aparece e Ele te dá força e te faz terminar a tua jornada. Deus, Ele é extraordinário. Ele nos testa um limite, porque nós temos um inimigo que toda hora ele vai diante de Deus para ver se realmente a nossa fé está bem com Deus. Porque, gente, a tua fé ela é mais valiosa do que o ouro depurado pelo fogo. A tua fé ela é mais valiosa do que o ouro depurado pelo fogo. Por você ter, quanto mais você tem fé, mais luta você vai enfrentar. Porque o inimigo ele quer roubar aquilo que é precioso da tua vida, que é a tua fé. Então, gente, veja que nós, olha só, outra lei que guerreando contra a lei, guerreando contra, mas guerreia contra a lei de Deus, a carne guerreia contra a lei de Deus, na minha mente, está vendo que a minha mente não quer? O problema está onde? Está na mente. A mente não quer. Aqui, a lei da mente me faz prisioneiro. A lei da mente, aqui, me faz prisioneiro da lei do pecado. Está vendo? O pecado está na mente, que está nos meus membros. Olha só, na mente, e vai para onde? Nos meus membros. Rapaz, é forte, né? É forte. A lei, eu luto contra a lei de Deus. Está no meu, na minha mente, está nos meus membros. É fácil vir para a presença de Deus? Não é, gente. Não é. Não é. Não vai ser. Nunca será. Não espere eu você. Facilidade. Não espere. Se você esperar nisso, você vai fracassar. Você vai fracassar. E no final do dia seu, você vai ser jogado no inferno junto com os infiéis. Isso é para mim, primeiro, e para todos. Nós estamos avisados que não será fácil, porque nós não luta contra o diabo, nós luta a lei que está dentro de nós aqui, a lei, pecado, Tem uma lei que é boa, mas nós não queremos obedecer a lei, nós queremos viver a nossa lei. Eu quero viver a lei da minha mente, que alimenta o quê? Os meus membros. A lei da minha mente alimenta os meus membros. É a bebida, é a prostituição, alimenta, irmão. Ou seja, sacia o desejo, a vontade da carne. Tanto é que a pessoa, ela é alcoólatra. Quando ela está no ato de abstinência, ela toma um gole, é o calmante dela. É uma coisa de doido. É uma coisa de doido. Como é que você aplaca o mal com o mal? Para você ter ideia da dificuldade que é. Ele está dizendo aqui, desventurado. Eu não sei como é que está escrito na tua Bíblia aí, a correção de desventurado. Não
sei se está desventurado na tua Bíblia, corrigida. Quem tem Bíblia corrigida aí, como é que está escrito aí, Paulo? Miserável homem. É isso mesmo, então é isso mesmo. Miserável. A Bíblia está dizendo que nós somos, aqui no desventurado, no dicionário da Bíblia Almeida, esse dicionário da Bíblia, está dizendo desgraçado, que é a mesma coisa de miserável. Ele está dizendo desventurado homem, desgraçado, miserável homem, que somos, olha só que pregação, ó, que miserável, desgraçado homem que sou. Quem me livrará do corpo da morte? Quem é que vai me livrar deste corpo? Porque ele vai me levar para a morte eterna. Se eu vigiar, ele vai me levar para a morte eterna. Isso é fato. Isso é fato. Ele vai me levar para o inferno. Não é o diabo, não. Esse inferno aqui, ó, esse diabo, esse miserável. Esse miserável homem, a minha carne vai me levar para o fogo do inferno, vai me levar para o sofrimento de Satanás. Aí, só que aí, ele fez uma pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, diga glória a Deus. Por Jesus Cristo, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso quê? Nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo de Deus, da lei de Deus. Veja que em Jesus Cristo nos torna a nossa mente escrava da lei de Deus. Todo mudou. Você viu lá que era escravo do pecado, da morte? Agora em Jesus Cristo nós somos escravos da lei de Deus. Nós fazemos o que Deus manda. Veja só, de maneira que de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas, segundo a carne, porque Jesus, da lei do pecado. Da lei do pecado. Porque Jesus, ele sofreu aonde? Na carne. E se nós quisermos ir para o céu, nós temos que sofrer aonde? Na carne. Nós temos que sofrer na carne. Ela tem que se curvar. Ela tem que se curvar ao Deus que eu sirvo. O homem espiritual coloca a carne no lugar dela. Se curva aí. Abaixa, desce, humilha. O homem espiritual, porque ele é escravo da lei de Deus. E como ele é escravo da lei de Deus, ele está revestido do poder de Deus. Então, se ele tem o poder de Deus na vida dele, a carne não reina, ele vai colocar ela no desejo dele na vida. Você está ferrado, meu irmão, cara. Você está ferrado. A minha mente, eu quero, a minha mente é escrava da lei de Deus, não é escravo do pecado, não. Minha mente é escrava da lei de Deus. Um dia ela foi escrava, minha mente, do pecado dos meus membros. Agora eu sou escravo, sim, mas da lei do meu Deus. Na carne. Na carne. Quero ver você levantar. Vai ser fácil? É guerra. É guerra. Porque todo dia tu tem que levantar mais forte que ela. Aqui, ó. Todo dia essa mente tem que estar mais forte que a carne. Porque se essa mente um dia não é mais forte que a carne, na primeira proposta, ai que delícia, vai ser assim. Realmente é uma delícia. Mas morre, mata, destrói, acaba com tudo. Então vem para Deus. Aí tu vai ver o que é dificuldade. Aí você vai ver o que é dificuldade. Se você se render o prazer da tua carne, você vai se afastar de para tu voltar para ele e vai ver o que é dificuldade de fato, de verdade. Irmão, a palavra de Deus diz que
Você que noivo, que tem o joelho tropeiro, endireita os joelhos. Ou seja, a deficiência que tiver em nós tem que ser tirada. Porque o que destrói o ser humano é deficiência espiritual. É deficiente. O que é deficiência? É falta de algo na vida espiritual da pessoa. Ela nem percebeu que ela está com uma deficiência espiritual. E é aquilo que está fazendo com que a carne dela domine sobre a vida dela.